Acho que não. Ah, sim, tá gravando agora, hein? Funcionou. Ok, só me avisem quando puder começar aqui. Perfeito. Então eu vou iniciar a né? apresentação. Exato, tudo certo. Pessoal, boa tarde a todos. Com satisfação que damos início, né, ao primeiro colóquio do semestre 2022.2 do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Física da Unidade Acadêmica do Cabo Santo Agostinho, que é uma unidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco, certo? Eu vou apresentar o nosso palestrante de hoje, e é uma satisfação para nós recebê-lo, que é o Rafael Lopes, certo? Rafael Lopes, aqui o Rafael, né, vamos chamar ele assim, possui graduação em Física, bacharelado e mestrado em Física pela Universidade Federal de Santa Maria, e fez seu doutorado em Física pela Universidade de Grenoble-Alpes, na França, onde desenvolveu pesquisa no laboratório Spintec, também na França, naturalmente, e lembrando que esse laboratório é um dos melhores laboratórios do mundo nesta área. Atualmente é pesquisador do SPEC, CEA da França, né? Que é outro laboratório, okay? Onde hoje, né, nos dá a satisfação de ouvi-lo falar sobre mecanismos de transporte em estruturas e texturas de spin de materiais ferro e antiferro magnético. Ou seja, um assunto extremamente interessante e atual. Então, Rafael, sinta-se à vontade, a palavra é toda sua. Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado por estarem aí para assistir o seminário. Obrigado especialmente à Holanda pelo convite. Eu vou falar um pouco sobre o trabalho que eu estive envolvido durante o período do meu doutorado no Spintec. Mas antes de falar sobre o trabalho, eu gostaria de falar algumas palavras sobre o laboratório, que, como o Holanda falou, é referência na área de spintrônica. E o laboratório, hoje em dia, é bastante grande, abrange desde pesquisa fundamental até as aplicações na área, incluindo algumas startups. E hoje em dia, o laboratório tem aproximadamente 50 pesquisadores permanentes e outros 70 estudantes de doutorado e de pós-doutorado, que variam durante o ano. E, é claro, para financiar todo esse pessoal, tem financiamento de diversas instituições, como a Universidade de Grenoble-Alpes, o Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, o CEA, que é o Centro de Pesquisa em Energia Atômica e Energias Alternativas da França, e o CNRS, que é a espécie de CNPq da França. E eu trabalhava lá no grupo de espintrônica antiferromagnética. Eu coloco aqui embaixo o site do grupo, se vocês quiserem ver todas as áreas de pesquisa, e além disso olhar os outros grupos que tem no Spintec. E agora eu estou fazendo um pós-doutorado em um outro laboratório aqui na França, e de repente daqui um ano ou dois eu volto para apresentar um outro colóquio mostrando os resultados desse período. Então, aqui é um outline da minha apresentação de hoje. Eu quero começar com uma introdução para falar um pouco sobre spintrônica e tentar mostrar para vocês por que o transporte dependente de spin em materiais antiferromagnéticos é relevante. Depois quero discutir resultados em dois projetos diferentes que eu estive envolvido. Bom, a spintrônica é uma área de pesquisa em que visa utilizar o grau de liberdade do spin do elétron para desenvolver dispositivos, e além disso, uma dos objetivos da spintrônica é que esses dispositivos tenham um aumento na sua capacidade de memória e de processamento. E então materiais ferromagnéticos foram e são ainda muito utilizados em spintrônica por diversas razões, mas eu gostaria de salientar aqui o estado remanente da magnetização, que é muito bom para quem quer fazer um dispositivo não volátil,
volátil, por exemplo, já que tu pode retirar o campo magnético externo e a magnetização ainda vai ficar lá, então a informação ainda vai ficar lá. E também pela possibilidade de reverter a magnetização no material ferromagnético na ordem de centenas de picosegundos, que isso faz com que tu possa operar dispositivos que operam rapidamente. Então, para detectar o estado da magnetização do material ferromagnético, em geral, se usam efeitos de magnetoresistência. Então, que é basicamente uma variação na resistência elétrica do material, dependendo do estado magnético dele. E em materiais ferromagnéticos, em geral, eles podem ter um sinal elétrico relativamente largo, grande, que é associado à sua magnetização. E além disso, em geral, tu precisa do acoplamento spin-órbita para que esses efeitos sejam detectados. Mas além de efeitos de magnetoresistência, a interação de outras entidades físicas, como a luz, calor e corrente elétrica com spins em materiais ferromagnéticos, tem sido muito estudados nas últimas décadas. E isso trouxe muitas aplicações, como as válvulas de spin, que é baseado na magnetoresistência gigante, por exemplo. Mas, claro, né, os materiais ferromagnéticos também apresentam alguns fatores limitantes quando a gente pensa em termos de dispositivos, né? Porque, em geral, os ferromagnéticos são instáveis para campos magnéticos externos, porque tu pode reverter a direção da magnetização sem querer, porque em geral, tu pode reverter a magnetização dele com campos relativamente baixos. E existe um limite também na densidade de armazenamento da informação, porque os diferentes pilares em que a informação está armazenada, eles podem interagir e mudar a informação do material ferromagnético adjacente. E também a dinâmica do material ferromagnético, em geral, ele está na ordem de gigahertz, e isso limita a máxima velocidade em que a inversão da magnetização vai ocorrer. Então, com o objetivo de superar alguns desses fatores, os pesquisadores recentemente começaram a pensar em estruturas alternativas, e uma delas consiste em usar materiais antiferromagnéticos para fazer spintrônica. Então, diferente dos materiais ferromagnéticos, os antiferromagnéticos são caracterizados pela uma organização antiparalela dos spins adjacentes, de forma que, se tu olha eles na escala atômica, né, localmente aqui, ele parece um material ferromagnético, mas se olhar da escala global, a magnetização líquida é nula, então ele parece ser um material não magnético na escala macroscópica. E, em geral, materiais antiferromagnéticos convencionais, vamos dizer assim, apresentam uma magnetoresistência que é muito pequena, porque ela é associada à magnetização líquida do material antiferro, que, como eu falei anteriormente, é muito pequena. Mas existem novos mecanismos que foram propostos recentemente, que mostram que mesmo para uma magnetização muito pequena, é possível observar sinais, respostas elétricas relativamente grandes, e para nesses casos, são outros mecanismos que vão gerar essa resposta. Então, atualmente, é uma área bastante ativa essa de estudos de materiais antiferromagnéticos, e então a interação dessas mesmas entidades físicas que eu falei anteriormente com os spins antiferromagnéticos é uma área bem ativa atualmente. Então, do ponto de vista de aplicações, os materiais antiferromagnéticos podem trazer algumas vantagens, por exemplo, em termos de estabilidade, frente a campos magnéticos externos, já que para manipular um material antiferro, em geral, tem que aplicar um campo muito maior. A possibilidade de aumentar a densidade das memórias, já que tu não tem esse problema dos pilares em que a memória está armazenada, eles não vão interagir, porque o material não tem uma
um campo magnético externo, não vão interagir, então, essas memórias. E também ele apresenta uma dinâmica mais rápida, já que a dinâmica de materiais antiferromagnéticas está intrinsecamente na ordem de terahertz. E, além disso, tem outras propriedades físicas que só ocorrem em materiais antiferromagnéticos, e todas essas novas propriedades estão recém agora estão começando a ser mais exploradas. Então, desse slide eu quero passar bem rapidamente, só para salientar que, do ponto de vista de transporte dependente de spin, os materiais antiferro apresentam uma variedade enorme de propriedades, por exemplo, de diferentes estados elétricos, pode ser metais, isolantes, até mesmo supercondutores, uma variedade de texturas de spin, uma variedade de acoplamento spin-órbita, desde de baixo, de muito pequeno até muito alto, e assim por diante. E de materiais que são muito interessantes, de materiais antiferromagnéticos são muito interessantes, eu quero salientar dois, que são os dois que eu vou falar mais durante essa apresentação. Um é o irídio manganês, que tem uma temperatura de Néel bastante alta, e foi detectado já um ângulo spin Hall bastante alto também, que caracteriza a eficiência do material em converter corrente de carga em corrente de spin. E outro material é um material chamado manganês 5 silício 3, que apresenta diferentes fases com relação à textura, à estrutura de spins na fase antiferromagnética. Então, vou passar para esses resultados mostrando o transporte de carga próximo a uma textura de spin. Então, começo falando sobre efeitos de proximidade em estruturas. Quando eu estou falando de efeitos de proximidade, aqui eu estou me relacionando a efeitos de proximidade com o supercondutor, porque é o material que a gente vai ter adjacente ao material que a gente quer estudar. Então, quando a gente fala em supercondutores, a gente tem que falar sobre os pares de Cooper, que são basicamente um par de elétrons que tem orientação de spin oposta, e eles interagem num supercondutor convencional. E quando a gente está discutindo efeitos de proximidade, o comprimento de característico aqui é o comprimento de coerência dos pares de Cooper, que caracteriza quão profundamente a supercondutividade entra no material adjacente. Então, diferentes coisas podem acontecer dependendo do material que tu tem adjacente ao supercondutor. No caso que tu tenha um metal, o efeito de proximidade vai enfraquecer a supercondutividade, simplesmente porque esses pares de Cooper podem difundir para o material adjacente, então ele enfraquece a supercondutividade dentro do material supercondutor. Mas agora, se o material adjacente for um material ferromagnético, diferentes características podem acontecer dependendo do estado do material ferromagnético. Por exemplo, se o material ferromagnético está em um estado saturado, os pares de Cooper que vão chegar na interface, eles vão interagir com os spins do material ferromagnético que está saturado. Então, por exchange, os pares de Cooper vão sentir um campo homogêneo, e isso promove a quebra dos pares de Cooper. Então, nesse caso, vai haver uma redução na temperatura crítica do material supercondutor, porque o material ferromagnético saturado está suprimindo a supercondutividade. Agora, se a gente desmagnetizar o material ferromagnético de forma com que a gente forme domínios e paredes de domínio, na região das paredes de domínio, essa quebra da supercondutividade pode ser aliviada, porque na região de parede de domínio o campo de exchange gira, fazendo com que o campo médio que é detectado por um par de Cooper seja reduzido. Então a gente pode observar um aumento parcial, na verdade,
na temperatura crítica do supercondutor quando o material ferromagnético está no estado desmagnetizado. Então aqui é uma curva típica desse tipo de medida, em que mostra a resistência dessa bicamada contendo o material ferro e o supercondutor em função da temperatura. E a temperatura crítica do material supercondutor depende do estado do material adjacente. E como eu comentei anteriormente, no caso em que nós temos domínios e paredes de domínio, a temperatura crítica do material supercondutor é mais alta. E, na verdade, para observar esse efeito, é necessário otimizar uma série de parâmetros desses tamanhos característicos, e devido a essa dificuldade, na literatura, o máximo do retorno da temperatura crítica que foi observado é em torno de 0,6%. E isso faz com que seja muito difícil de estudar o que acontece quando a gente prepara o material ferro em estados magnéticos intermediários entre o estado desmagnetizado e o estado saturado. E o que acontece quando a gente coloca camadas entre o material supercondutor e o material ferromagnético. E esses dois estudos a gente gostaria de fazer, e por isso a gente foi tentar otimizar as amostras com esse intuito. Então, o que a gente fez inicialmente nesse trabalho foi crescer amostras de platina-cobalto, em que nessas amostras a gente tem anisotropia perpendicular, e variando o número de repetições aqui, a gente pode mudar o tamanho dos domínios e mantendo o tamanho das paredes de domínio. E a gente usa nitreto de nióbio como supercondutor, e porventura a gente pode usar um espaçador aqui de irídio manganês, que é o material que a gente quer estudar no final. Daí, a partir dos materiais, dos filmes contínuos aqui, a gente prepara esse tipo de estrutura, fazendo litografia, em que a gente pode medir, injetar uma corrente aqui nessa direção, e pode medir ao mesmo tempo a resistência transversal aqui, que é proporcional à magnetização do material através do efeito Hall anômalo, e pode medir a componente longitudinal aqui, que vai dar uma ideia da resistência elétrica do material. E o que a gente faz, na verdade, é pegar esse material platina-cobalto e fazer um ciclo de esterese, e a gente vê que a gente pode acessar um estado aqui embaixo em que a gente tem domínios desse tipo aqui, domínios e paredes de domínio, e com o mesmo campo, se a gente fazer um ciclo no ciclo de esterese aqui, a gente consegue acessar o estado saturado aqui em cima. Então, o que a gente faz é preparar o material nesses dois estados e medir a temperatura crítica do material supercondutor que está aqui em cima. E o que a gente vê, como eu tinha mostrado na figura anterior, a temperatura crítica é maior para o caso em que o material ferromagnético está no estado desmagnetizado, quando comparado com o estado saturado. Mas o que é mais interessante é que a gente observou aqui um aumento na recuperação da temperatura crítica na ordem de 10%, e a gente atribui isso pelo ajuste fino do comprimento de coerência do material supercondutor com relação ao tamanho das paredes de domínio e dos domínios nesse material ferromagnético que a gente usou. Pode ver que as paredes de domínio que está indicado aqui por delta e o comprimento característico dos pares de Cooper são da mesma ordem de magnitude, aproximadamente 15 nanômetros. Então, por essa otimização, a gente consegue observar esse recuperamento aqui na temperatura crítica. Então, a partir disso, a gente consegue fazer alguns estudos. Por exemplo, aqui a gente estava interessado em ver como a configuração de domínios do material ferromagnético influencia a temperatura crítica. Então, a gente pode fazer o ciclo de esterese aqui e acessar todos esses estados intermediários entre o estado desmagnetizado e o estado saturado.
E o que a gente vê é que a gente vê uma mudança na temperatura crítica que vai indo gradualmente, avançando gradualmente, conforme o material sai do estado desmagnetizado para o estado saturado, em que a gente não observa nenhuma variação na temperatura crítica mais. E a partir disso, alguns colegas teóricos tentaram desenvolver um modelo aqui para explicar esses dados, e basicamente o modelo considera que os pares de Cooper eles estão sentindo, né, uma redução no campo da exchange devido a estruturas de domínios que são regulares, e com isso eles conseguem qualitativamente explicar os nossos dados, mas próximo aqui da saturação, o fato de que a estrutura de domínios não é nada similar aos domínios regulares, faz com que ele não convirja com resultados experimentais. Mas aqui na parte na parte mais próxima do desmagnetizado, até que funciona relativamente bem. E o outro estudo que nós gostaríamos de fazer é ver o impacto da espessura do espaçador nessa temperatura crítica. E o que a gente vê é que quando a gente aumenta a espessura do espaçador aqui, a temperatura crítica vai caindo exponencialmente, e isso é relacionado ao comprimento de coerência dos pares de Cooper nesse espaçador aqui. Então, ajustando esses dados, a gente consegue obter o valor do comprimento de coerência, por exemplo, por irídio manganesa. A gente também mediu para amostras com platina. E isso, na verdade, é interessante, porque esse parâmetro só poderia ser acessado de outra maneira, usando junções Josephson. Então, aqui é uma maneira muito mais simples de acessar esses parâmetros que têm interesse tecnológico e que a gente conseguiu acessar devido à otimização das amostras. E outra coisa que a gente também testou é que se a gente mudar o estado magnético do espaçador, isso a gente consegue fazer através do Exchange Bias, a gente consegue preparar o material antiferro em diferentes estados. Aqui eu represento 3 deles, o antiferro com domínios, o antiferro parcialmente com domínios e o antiferro saturado. E a gente vê pela primeira curva de magnetização que diferentes estados foram implantados no antiferro através do efeito de Exchange Bias. Isso, infelizmente, no caso, porque nós gostaríamos de ver um efeito também na temperatura crítica do material supercondutor, infelizmente a configuração magnética do material antiferro não tem impacto nenhum na temperatura crítica do material supercondutor, porque simplesmente um material fino, antiferro magnético fino, ele é transparente para o transporte dos pares de Cooper neste caso. Mas era uma informação relevante que a gente gostaria de verificar. E também a gente pode medir a temperatura, a corrente elétrica crítica, porque basicamente o supercondutor ele vai conseguir ser supercondutor, ficar no estado supercondutor, se tu não exceder uma corrente crítica no qual ele vai passar do estado supercondutor aqui na esquerda para o estado normal aqui na direita, em que ele vai obedecer a lei de Ohm. Então o que a gente vê é que também, como observado anteriormente, dependendo do estado magnético do material adjacente, a gente consegue ver que a temperatura, a corrente crítica do material supercondutor depende do material ferromagnético adjacente, do estado do material ferromagnético adjacente, e que a partir disso a gente consegue plotar como que a corrente crítica evolui com a temperatura, e dá para ajustar esses resultados com esses valores aqui, de onde a gente consegue obter o valor da corrente crítica,
à temperatura zero e da temperatura crítica à corrente zero, que estão de acordo com o que a gente, aproximadamente de acordo com o que a gente viu nos outros dados antes, em que a gente media a resistência em função da temperatura. É uma maneira alternativa, então, de fazer aqueles experimentos que eu discuti anteriormente. Então, para fechar essa parte em que eu falei sobre texturas da spin, vou só comentar rapidamente sobre as perspectivas nessa área. A gente gostaria muito de ver, de estudar efeitos de proximidade utilizando um material antiferromagnético isolante, próximo a um supercondutor, porque nesse caso os pares de Cooper não vão difundir para o material antiferromagnético, mas ele pode interagir de certa forma com os domínios do material antiferro. E também fazer medidas de magnetometria por centro NV, em que poderíamos observar essas texturas de spin no material antiferro e não no material ferro, que é uma coisa que também seria muito interessante de observar nessas amostras. Ok, agora, como eu havia falado antes, até agora eu estava falando sobre texturas de spin. E texturas de spin são basicamente uma inhomogeneidade da estrutura de spin. E aqui eu gostaria de entrar nesse outro projeto em que a gente estudou a estrutura de spin propriamente dita. Esse projeto, na verdade, é uma colaboração entre várias instituições, na França, na Alemanha e na República Tcheca, principalmente. E esse projeto só pode acontecer porque teve diversas pessoas trabalhando para produzir essas amostras, diversas pessoas trabalhando na caracterização, diversas pessoas trabalhando na interpretação e uma explicação teórica dos resultados que a gente obteve. Bom, eu gostaria de começar essa parte falando sobre os efeitos Hall relacionados à carga, né? Então, historicamente, eles eram considerados de ter duas contribuições, uma o efeito Hall ordinário, que é proporcional ao campo magnético perpendicular. Nesse caso, é a força de Lorentz que curva a trajetória do elétron, gerando um campo elétrico transversal. E o efeito Hall anômalo, em que é a componente perpendicular da magnetização do material ferromagnético que gera uma curvatura na trajetória do elétron, gerando esse campo elétrico transversal. Nesse caso, o acoplamento spin-órbita é necessário para obter o efeito, e esse efeito tem origens extrínsecas e intrínsecas. A respeito da origem intrínseca, ela é relacionada com a estrutura de bandas do material, e ela foi descrita nos últimos anos em termos dessa curvatura de Berry. Eu não vou ir muito a fundo sobre isso, mas o que é importante ter em conta é que essa curvatura de Berry ela é relacionada à condutividade Hall intrínseca do material, e se pode obter uma curvatura Berry que não seja nula através de quebra de certas simetrias. Por exemplo, no caso do material ferromagnético, no caso do efeito Hall anômalo em materiais ferromagnéticos, é a componente perpendicular da magnetização que quebra a simetria de reversão temporal, gerando o efeito. Então, sob o ponto de vista dessas quebras de simetria, os materiais antiferromagnéticos se esperava que eles não fossem mostrar nenhum sinal Hall, porque, como eu comentei lá no início, a magnetização líquida deles é quase nula. Só que, recentemente, foram observados alguns outros mecanismos que fazem com que a simetria de reversão temporal possa ser quebrada no material antiferromagnético. E aqui tem diferentes mecanismos. Em alguns deles, tu precisa de uma estrutura não coplanar
dos spins, em outras tu precisa que eles sejam não colineares para os diferentes efeitos. E mais recentemente foi proposto teoricamente, e logo depois foi detectado experimentalmente, que mesmo num material antiferromagnético colinear, pode-se ter quebra da simetria da inversão, mas nesse caso, o que acontece é que, por exemplo, os átomos de oxigênio, nesse caso, nesse material aqui, os átomos de oxigênio deformam a densidade de magnetização ao redor do elétron, e essa densidade, e são eles que são responsáveis pela quebra de simetria. E no nosso caso, a gente também observou esse efeito no material colinear, que é esse material manganês 5 silício 3. E eu quero discutir um pouco dos resultados experimentais, que foi a parte que eu estive mais envolvidos, e dar dar poucos detalhes sobre a parte teórica. Então, a gente cresceu filmes finos epitaxiais desse material, usando a técnica de molecular beam epitaxy. Então, aqui eu mostro uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão desse material. A gente tem, nesse caso, uma estrutura hexagonal, que a gente confirma também pelas medidas de raio-x. E depois que a gente tem filmes de boa qualidade desse material, a gente prepara estruturas por litografia, esse tipo de estruturas em que a gente pode medir simultaneamente a resistividade transversal e a resistividade longitudinal. Então, se a gente olha, nesse caso, para a resistividade longitudinal em função da temperatura, para as temperaturas em que há uma transição de fase, a gente consegue ver, na verdade, até pela derivada é mais fácil de ver, a gente consegue ver um mínimo ou uma mudança brusca no sinal. E nesse caso a gente observou que esses dois mínimos aqui, em TN2, que é a temperatura NEL maior, e uma segunda temperatura NEL aqui embaixo, em que na literatura o que dizem o que é reportado é que acima de TN2 o material está no estado paramagnético, e nessa faixa de temperatura entre aproximadamente 70 Kelvin e 240, o material está no estado colinear, e abaixo de 70 graus existe uma transição de fase em que o material continua antiferromagnético, mas nesse caso a estrutura é não coplanar. E se a gente compara os nossos resultados com obtidos em amostras similares, só que em filmes bastante grossos, o que a gente tem é que tem um strain que estabiliza a nossa estrutura hexagonal, e no caso das amostras mais espessas, ou em filmes policristalinos, eles têm outra transição de fase e eles não preservam essa estrutura hexagonal. Isso também explica o fato de que a nossa temperatura de NEL aqui na parte superior é maior do que o que é reportado em geral na literatura. E como é descrito na literatura, abaixo de 70 Kelvin, a gente espera essa fase não colinear e não coplanar da estrutura de spins. Então, agora eu gostaria de mostrar e discutir um pouco o resultado da resistividade transversal, que é associada ao efeito Hall, em geral. E o que a gente vê é que, em ambas as fases, na fase colinear e na não coplanar, a gente vê um sinal bastante evidente, e que, abaixo de 70 Kelvin, a gente começa a ver esses máximos locais aqui, que em geral eles são associados ao efeito Hall topológico. Mas para separar melhor o sinal, a gente pega o dado aqui a 50 Kelvin como exemplo. Então, em preto aqui a gente tem os dados brutos, e em que a gente consegue separar duas contribuições, uma aqui em azul, que é um efeito Hall espontâneo, que aparece nas nossas amostras, e como a gente está a baixa temperatura e o material está no estado não coplanar, a gente observa esse sinal em vermelho, que é o sinal típico do efeito Hall topológico. Mas o que a gente está interessado agora
é nessa componente espontânea, que não era esperada nesse material, por causa da estrutura de spins dele, não era esperado. E quando a gente olha como essas duas componentes evoluem com a temperatura, a gente vê que a contribuição espontânea domina em toda essa região de temperaturas que a gente mede, e a componente topológica aparece apenas abaixo de 70 Kelvin aproximadamente, em que a gente tem a região não coplanar. E se a gente calcula agora, a gente pode calcular a partir da resistividade Hall, a condutividade Hall dessa contribuição espontânea, e a gente vê aqui para essa amostra, a gente tem uma condutividade na ordem de 5 siemens por centímetro. Esse número eu vou discutir um pouco mais posteriormente. E para confirmar que o nosso efeito era relacionado, isso pode ser observado em amostras de altíssima qualidade, a gente propositalmente fez amostras com diferentes qualidades, né? Então o que a gente vê é que, independente da qualidade da amostra, a gente vê o mesmo comportamento em que a gente tem uma condutividade Hall abaixo de 240 Kelvin, aproximadamente, mas a amplitude dela varia dependendo da amostra. Então, se agora a gente olha como que a resistividade Hall varia dependendo da qualidade da amostra, então a qualidade da amostra que a gente definiu entre a razão entre a fase de manganês 5, silício 3, e a fase de manganês silício, que é uma fase espúria que aparece durante o crescimento dessas amostras, e a gente vê que amostras com maior qualidade correspondem com um sinal da resistividade Hall que é maior. Outra coisa que poderia acontecer é que o sinal que nós estamos medindo seja relacionado a alguma magnetização líquida que é não nula nesse material manganês 5 silício 3. E o que a gente faz então é fazer medidas de magnetização em função do campo, e a gente vê que a gente não tem aqueles campos coercivos grandes como aqui a gente observa nas medidas de transporte, e a magnetização de remanência é extremamente baixa, e está próxima ao limite de detecção do SQUID. E, além disso, eu não mostro aqui os dados, mas a magnetização não depende da qualidade da amostra, diferente do que acontece com o sinal elétrico, que depende da qualidade do cristal. Isso, então, a gente pega, para fazer uma estimativa, pega esse valor da magnetização remanente aqui e calcula qual seria a resistividade Hall que a gente observaria, a gente enxerga que seria algo em torno a 6 a 7 ordens de magnitude, a 5 a 6 ordens de magnitude menor do que o que a gente observa experimentalmente. Então, já que a gente não conseguia explicar, através desses resultados, o sinal que a gente está medindo lá, a gente recorreu aos físicos, aos nossos colegas teóricos, e eles conseguiram desenvolver um modelo em que o spin splitting na estrutura de bandas aqui, ele é o oposto, dependendo de qual vale que tu tá olhando, e quando essa estrutura é levada em conta e considerando esse tipo de orientação da estrutura de spin na forma de checkerboard aqui, nesse caso, abre-se a possibilidade de ter uma quebra na simetria de reversão temporal, e a partir disso, quando eles calculam a curvatura de Berry e a condutividade associada a essa curvatura de Berry, eles conseguem observar, teoricamente, que a condutividade esperada está em torno de 5 a 20 siemens por centímetro, e é claro, isso corresponde à componente que a gente mede experimentalmente e está muito próximo ao valor que a gente obteve experimentalmente.
Eu convido vocês a olhar em algumas apresentações e um artigo de revisão que tem recente, em que vocês podem entender um pouco melhor, teoricamente, como que ocorre esse efeito. E para concluir, só quero falar algumas sobre as perspectivas nesse trabalho que continua sendo explorado nesse consórcio que eu falei anteriormente, que já existem trabalhos teóricos explorando que esse efeito que nós detectamos pode ser usado para a construção de junções túnel de magnetoresistência ou de magnetoresistência gigante utilizando materiais antiferro, que é bastante procurado atualmente. E tem vários experimentos ainda que estão sendo desenvolvidos para entender qual é o papel, que papel que cumpre a anisotropia do material antiferro para o sinal anômalo que a gente observa. E também como o efeito Hall anômalo e os efeitos Nernst anômalo, eles ocorrem devido às mesmas quebras de simetria. A gente está tentando observar a contrapartida termoelétrica desse experimento. E com isso eu gostaria de concluir e agradecer, e espero ter sido claro, e vou ficar feliz de tentar responder as perguntas que vocês podem ter. Muito bem, Rafael. Perguntas, pessoal? Deixa eu olhar se tem alguma pergunta. Temos uma pergunta aqui. Aquela temperatura crítica, o Ibson Silva, o Ibson fez a seguinte pergunta: aquela temperatura crítica parecida com a temperatura de Curie? No caso do material manganês 5 sílice 3? Esse material, sim, está falando isso. Porque aqui, na verdade, é a temperatura NEL, só que esse material é um pouco mais complexo porque ele tem duas transições. Então, seria uma temperatura NEL, a alta temperatura, em que o material passa de um estado paramagnético para um estado antiferromagnético colinear, e depois, mais embaixo da temperatura, tem uma segunda temperatura NEL, em que ele transita dessa fase colinear para a fase não coplanar. Então, seria como se fosse a temperatura de Curie, só que a temperatura de Curie é para o material ferro e aqui a temperatura NEL para o material antiferro. Eu não tenho certeza se a pergunta era aqui ou se era no TC lá nos primeiros resultados, que lá é a temperatura crítica do material supercondutor, não é a temperatura de Curie. Era aqui o Y, mas ele agradeceu aqui de qualquer forma. Era nesse slide. Ok. Rafael, eu queria que você, na verdade, tem uma dúvida, uma curiosidade, né? A componente, você falou em componente topológica. Que características, né? Eu não sei qual foi o slide. Esse slide aí. Dessa resistividade Hall, né? Em função da temperatura. E aí eu vejo que você vai até... Esse último ponto é a temperatura ambiente, é? Sim. Aqui está em zero na temperatura ambiente, né? Uhum. Daí aqui é em torno de 250, 240, e daí a gente tem o efeito que se mantém até baixas temperaturas. Mas o efeito Hall topológico que tu perguntou é esse que aparece na fase não coplanar. E se a gente observa aqui, por exemplo, nessa curva, o material está a 50 Kelvin, a gente espera ter pelo menos parcialmente ele na fase não coplanar. E o que acontece é que quando a gente vem por exemplo, começando aqui de campos magnéticos altos, ele não está nessa fase, só que quando a gente vai baixando o campo magnético,
para um certo campo, ele possibilita de que então, aqui os spins estão coplanares. E conforme a gente vai aumentando, diminuindo o valor do campo, o material fica estável com uma estrutura não coplanar. E ele dá origem a esse sinal aqui. E quando a gente vai para o outro lado, a gente vai diminuindo o campo e o material volta para o estado coplanar. Então a componente fica zero. E na volta acontece a mesma coisa. Só para um certo valor de campo, a estrutura não coplanar, no caso negativo nesse caso, ela é estável. E conforme a gente aumenta novamente, ela não fica mais estável e o sinal volta a ficar zero. É interessante, porque forma uma esterese, né? Tem uma esteresezinha aí. E você sabe qual é o intervalo de campo magnético? Isso? Você lembra? Pelo gráfico, dá para ver? Aqui em torno de 1 Tesla. Em torno de 1 Tesla. A largura é muito, muito grande, né? Consideravelmente larga, né? A esterese dele. Sim. Mas, só um comentário, tem estruturas que, por exemplo, tem esquirmons que vão apresentar esse mesmo efeito e que pode ter uma curva de esterese bem, bem menor. É só porque no material antiferro essa estrutura fica estável para até campos mais altos. Entendi. Você chegou a ver alguma coisa, a estudar alguma coisa desse material antiferro? A transição spin-flop, alguma coisa assim dele? Ou não? Não. Porque o máximo campo que a gente conseguiu aplicar foi 9 Tesla e não observa nada ainda. Entendi. É interessante, muito peculiar, né? Principalmente ele sendo um antiferro desse tipo, certamente com pulsos de laser, né? Da ordem de femtosegundo ou attosegundo, daria para estudar a dinâmica dele, a baixa temperatura, naturalmente. Porque é uma coisa muito peculiar mesmo. Sim, né? Mas aqui tem um fato, por exemplo, que a gente não entende ainda como que acontece, porque nesse lado a gente tem uma estrutura colinear, né? E como que acontece a reversão da magnetização, ou como acontece a reversão da magnetização, vamos dizer. Isso a gente ainda não compreendeu, ainda está sendo explorado. Porque no material antiferro, em geral, a gente não esperaria esses campos coercivos tão grandes, sabe? Na verdade, deveria dar uma reta, né? Não deveria ter esterese, né? Exatamente. Antiferro, né? Magnetização deveria dar uma reta, né? Aí, similar ao para, né? Exatamente. Só que os teóricos insistem que, na verdade, a gente pensa em termos de magnetização, mas não deve ser o correto para esse caso aqui. É muito interessante esse material, porque a gente entende, né, pela literatura, que a magnetização no material de ferro é nula, né? Exatamente. Mas não é bem assim, né? Mas pelas curvas de magnetização a gente vê que é muito pequena, né? Exatamente, é muito pequena, mas existe alguma coisinha aí, né? Muito, muito interessante. O fato deles... tem outra coisa, uma pergunta aqui, por curiosidade, somente para o pessoal que está trabalhando com diferentes materiais, com diferentes técnicas, né? Propondo construir dispositivos, né? Optoeletrônicos, espintrônicos, e de materiais de forma geral, né? Qual a maior dificuldade que você tem para crescer esses materiais? Esses que você cresce mesmo lá, esses materiais antiferro. Bom, esse material em específico são os nossos colaboradores que são da Universidade de Marseille que crescem. Mas a dificuldade aqui por exemplo, para esse caso, a gente precisa manter
para ter esse efeito, a gente precisa ter a estrutura hexagonal no material antiferro. E daí, para isso acontecer, tem que ter um strain que estabilize. Então, tu tem que ter o substrato, em primeiro lugar, que tenha strain que estabilize essa estrutura e que, quando varia a temperatura, ela não passe pela transição de fase que eu falei aqui, porque no material bulk, ele passa... deixa eu voltar só aqui rapidamente. O material bulk, quando ele passa nessas transições de fase antiferro, ele sai da estrutura hexagonal, ele passa por uma estrutura monoclínica, e depois ele tem uma outra transição de fase que, desculpa, não recordo exatamente qual estrutura ele vai passar, mas a chave para detectar o efeito que nós detectamos é ter strain com o substrato que estabiliza a estrutura hexagonal até baixas temperaturas. Então, o desafio é conseguir achar a receita para crescer o material com esse strain. Entendi. Muito bem, Rafael. Obrigado. O Ramon, muito bem, Ramon, professor aqui, colega. Tudo bem, Rafael? Olá, tudo bem? Um prazer. Cara, muito interessante aí, parabéns pela apresentação, pelo trabalho que você desenvolve. Eu gosto muito, sobretudo, Holanda, sabe? Eu trabalhei no meu doutorado tentando decrescer filmes de granada de ferro hídrico, inclusive usando métodos químicos, né? Que é bem complicado. E a gente sempre usava esse término, às vezes, de filme de boa qualidade, filme com as propriedades que a gente quer, né? E você falou mais ou menos algo similar, filme, e você foram mudando as características do filme. Quando vocês mudavam essas características, ou seja, exatamente o que vocês mudavam na qualidade do filme? Ok. Aqui, o que acontece é que porque a gente usa substratos de silício, e para conseguir crescer o manganês 5 silício 3 na estrutura que a gente quer, a gente precisa colocar uma camada de manganês silício para corrigir a diferença de Coeficiente de expansão térmica, né? de unit cell entre o substrato e o manganês 5 silício 3. Então, quando essa componente interfacial de manganês silício é muito grossa, a gente acaba crescendo um filme de manganês 5 silício 3 que é de má qualidade. Então, basicamente, quando a razão de manganês 5 silício 3 é grande, a razão entre a fase manganês 5 silício 3 e manganês silício é grande, a gente diz que tem um filme de boa qualidade. Vocês conseguem medir, desculpa, vocês conseguem fazer imagem de microscopia eletrônica de varredura para ver a qualidade mesmo do filme, ou seja, a superfície? Aqui a gente tem medidas de AFM também, mas aqui é uma medida de transmissão, e que tu consegue ver que aqui a gente tem a estrutura colunar, tá vendo? Que é do manganês 5 silício 3, mas essa parte interfacial, que é um pouco diferente da parte superior aqui, essa parte interfacial é o manganês silício. Ele não cresce homogêneo, né? Esse não. manganês silício? Não. E a microscopia eletrônica de varredura, vocês conseguem ver toda a parte de topografia do filme? Não fizeram, não? Não, eu acho que não. Acho que acho que é feito transmissão, microscopia eletrônica de transmissão, e a AFM para ver a rugosidade e qualidade. Fazer microscopia de transmissão nesse filme deve ser bem complicado, né? Para ser sincero, eu não sei, são os nossos colaboradores que fizeram, não sei qual é o grau de dificuldade. Mas para ter alta resolução, em geral, é bem complicado, né?
É porque já você tem uma grade, a grade de microscopia é bem pequena, né? E se você tem um filme, então você teria que ter um filme bem pequeno também para colocar lá. Não sei como será o método de preparação. Deve ser bem chatinho. Mas quando você tem equipamento bom, meu amigo, nada é difícil. Outra coisa, vocês fizeram alguma, não sei, caracterização por difração de raio-x ou vocês só analisam a face a partir dessa microscopia de transmissão de alta resolução e veem lá que esse plano... A gente tem, eu acho que eu não falei durante a apresentação, mas aqui em vermelho, por exemplo, são medidas de raio-x em função da temperatura, em que a gente consegue medir o parâmetro de rede na direção C e comparar com o do silício, por exemplo, aqui embaixo. E aqui em verde é um que a gente compara do bulk, né? Então, em vermelho é do nosso filme, em cinza aqui é o do nosso substrato de silício e aqui comparado com a literatura. Mas esse é o parâmetro de rede extraído a partir do raio-x, né? Isso, extraído a partir da difração de raio-x. E a gente consegue medir também A e B, né? Aqui eu mostro só sim. Fora do plano, mas também tem A e B. Que bom, Rafael. Obrigado aí, parabéns pelo trabalho, cara. Sucesso. Obrigado. Aí, não? Muito bem, pessoal. Ótimo, Ramon. Mais alguma pergunta? Deixa eu perguntar para Rafael, Holanda, sobre o futuro dele aí quando terminar o pós-doc, se fazer uma pergunta mais profissional aí sobre a carreira dele, se ele volta para o Brasil, quais são os planos, se ele já botou o Cabo de Santo Agostinho aí no trajeto dele para vir montar um laboratório aqui com você. Provocação, Rafael. Bom, na verdade, quando eu vim para fazer o doutorado, eu imaginei que eu defenderia e já voltaria para o Brasil. Mas as coisas vão mudando conforme o tempo vai passando. Então, eu fiquei para fazer esse pós-doc, devo ficar 2 anos ainda. E depois, não sei ainda. Depende, né, de oportunidades de concurso no Brasil. Mas se você for para retornar. Tem algum posto em vista em... Não. Nem assim, não procurei nada. Porque no momento eu queria fazer esse pós-doc. E eu acho que mais pro final desse pós-doc, daí eu vou começar a procurar alguma outra coisa, ou talvez um outro pós-doc, não sei ainda. Perfeito. Ou montar o seu próprio laboratório aqui no... Também é uma possibilidade. Tá certo. Ok, fica o convite. Muito obrigado. Maravilha de apresentação, Rafael. Não fiz nenhuma pergunta, porque seria tantas dúvidas que ia passar o resto da... Ok, parabéns. Ok, muito obrigado. Vou cobrar o Holanda da visita presencial. Perfeito. Combinado. Perfeitamente. Vamos combinar. Quando você vier ao Brasil, você pode vir aqui, então. Exatamente. Ótimo, pessoal. Se não temos mais pergunta, Rafael, muito obrigado. Como sempre, você é muito gentil. Sinta-se em casa aqui conosco, seja online ou seja presencialmente no futuro, né? Certo? Ok, então, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Parabéns. Pessoal, então estou encerrando aqui a gravação. Tchau, até mais. Tchau, Rafael.